Adson, obrigado por atender o convite aqui da Sagres. Hoje é um dia especial, um confronto histórico pela Copa do Brasil. Atlético e Goiás, vale quase 4 milhões esta classificação. Ontem aqui com o Edmil Pinheiro eu comecei falando sobre arbitragem. O que vocês do Atlético e você especialmente achou da escolha do Flávio Rodrigues de Souza, árbitro FIFA de São Paulo, para comandar o jogo hoje à noite no Antônio Ascioli? Adson. Boa tarde. Olha, uma arbitragem num nível bom. Apesar que a gente viu um problema muito sério no futebol brasileiro, que é essa questão de arbitragem, né? A arbitragem brasileira precisa se profissionalizar e é um problema que nós vivemos, né? E já tem um bom tempo. Tomara que ele vá bem de fato. O Tinho, Adson Batista com a gente. Boa tarde, Adson. Um forte abraço para você. Adson, esse confronto histórico aí diante do Goiás, quem avançar vai embolsar em torno de quase 4 milhões de reais. Esse valor, caso o Atlético avance, facilitaria, por exemplo, a vinda de um Renato Kaiser? Você investiria esse valor numa contratação? Pode ser o Kaiser ou outro jogador, por exemplo? Não. Qualquer dinheiro que entra no Atlético, a gente vai investir de maneira racional, né? Não vamos pegar o dinheiro tudo e destinar. Nosso time está ajustado, a gente precisa poucas coisas para poder terminar bem a temporada, né? Então, nós vamos conseguir essa classificação, nós vamos com cabeça fria, buscar, sempre quando entra um dinheiro no Atlético, um valor maior, a gente quer deixar algum legado. Esse, para mim, é o maior objetivo. Evidente que, nesse momento, a gente não está nem pensando em dinheiro, né? Você tem que pensar em fazer um bom jogo, dar foco total no objetivo principal, que é esse clássico histórico, né? E muito difícil, porque jogar com o Goiás não está fácil. O Goiás é um time que está jogando de maneira muito reativa, um time que marca muito, tem muita força na bola aérea, e a gente tem que ter muito cuidado, porque o clássico ele tem espírito diferente, quem não passar vai ficar com desgaste, quem passar vai ficar com moral, com confiança, e a gente não pode perder essa oportunidade. José Carlos Lopes, hoje tem grande clássico e o Adson Batista está com a gente. Obrigado, Adson. Bom dia. Muita gente nesse sistema de mata-mata gosta de fazer o segundo jogo em casa. O Atlético vai fazer o primeiro. Para nós, da imprensa, e falando no meu nome em particular, o Atlético chega em melhores condições do que o Goiás para esse primeiro jogo. O Atlético vai tentar resolver já nesse primeiro jogo? Tem essa pressão para isso? Para adiantar essa classificação desse primeiro jogo, Adson? Olha, Lopes, a gente tem que ter noção que são jogos extremamente difíceis. Não tem como você planejar, falar, vamos decidir nesse primeiro jogo. Esse negócio de jogar em casa ou fora tem duas situações. Se você consegue fazer o resultado, primeiro, no caso hoje o Atlético em casa, você joga a pressão do adversário. Se você não consegue e vai para jogar, decidir na casa do adversário sem conseguir o resultado, a vitória, você vai pressionado, né? E, logicamente, o adversário joga com o apoio de sua torcida. Então, são situações que a gente tem que pensar nos 180 minutos, né? Eu acredito que vai ser jogo de um bom nível, de muita competitividade. São duas equipes que estão fazendo um brasileiro regular. Vejo as duas equipes com condição de permanecer na Série A, né, que é o maior objetivo, que é importante demais para o futebol goiano. Então, eu acho que vai ser jogo duríssimo. Espero que a arbitragem faça arbitragem decente, né? Eu volto a dizer, acho que o Goiás, como nós fomos prejudicados contra o Atlético Mineiro, como fomos prejudicados no jogo do Flamengo aqui, que foi falta no Wanderson, e o VAR não chamou. O VAR hoje tem trabalhado de maneira muito explícita, olhando a camisa de quem está jogando com os clubes que estão
de um lado. Eu vejo hoje a Federação Paulista com ascensão muito forte na arbitragem brasileira, né? Então, isso tudo me preocupa. Eu acho que o grande objetivo no futuro é a gente ter uma arbitragem profissional, o cara viver daquilo, receber bem, porque eles recebem bem, né? E ser cobrado por isso. Se o cara cometer erros, começar a errar demais, interferir demais nos resultados dos jogos, ele tem que começar de novo lá no fim da fila, tem que ter critérios, porque hoje a arbitragem tem prejudicado muito as equipes, né? E eu tenho acompanhado, não é só o Goiás, não é só o Atlético, é muitas equipes do futebol brasileiro, principalmente as equipes mais que são emergentes. Adson, voltando ao jogo, para muitos é o maior confronto esse de hoje, e daqui a pouco pode ser o do dia 13 também, da história entre Goiás e Atlético, porque é uma competição nacional e valem 4 milhões de reais. O jogo vale 4 milhões de reais, o confronto. Para você, como dirigente, que ganhou na maioria das vezes, ou disputou títulos na maioria das vezes contra o Goiás, esse confronto tem um gosto especial? Você parou para pensar nisso e o jogador tem que ter um comportamento e um pensamento diferente para esse confronto pela Copa do Brasil contra o Goiás? Olha, Pasquetto, com toda sinceridade, não adianta eu vir aqui com conversinha. É um confronto histórico, é importante demais, mostra a força do futebol goiano, né? O futebol goiano precisa ser mais respeitado no Brasil, né? Porque tem um trabalho sério, né? Tem um trabalho importante do futebol brasileiro. Eu vejo aí federações que não tem nenhum representante, nem na Série C, aí, com representação muito forte na CBF. Nós precisamos ser mais valorizado. O André Pita tem um trabalho de muito valor, né? Ele tem experiência, precisa ser melhor aproveitado na CBF. Eu já falei isso para o Edinaldo. Não é querendo fazer politicagem, é querendo ter uma representação forte dentro da CBF, né? E o jogador, eu sempre falo aqui, eu com 15, 20 minutos, eu sei como é que está a minha equipe. Eu espero que eles possam entrar com o espírito necessário que essa partida merece. Ontem aqui pra gente, o Edminho Pinheiro disse que hoje é o maior clássico que nós temos aqui, se a gente pegar a parte técnica, Goiás e Atlético. Você concorda com ele? E já é um clássico de mais rivalidade do que propriamente Goiás e Vila Nova, Adson? Olha, eu vou te dizer o seguinte, nós entramos aqui há 17 anos, Pasquetto, e quem sabe, vocês já estavam no futebol e sabem muito bem, você até me acompanhou uma vez lá contra o América Mineiro, né? A gente na Série C, nem série nós tínhamos, não tinha nem garantia, né, em 2007. Então a gente já passou por tudo e teve momentos e momentos, Goiás, Vila Nova, Goiás. Hoje, futebol é momento. Hoje o maior clássico de futebol goiano é Atlético e Goiás, né? Não tenha dúvida, isso é uma realidade. Muita gente vive no saudosismo. O Atlético tem uma história fantástica, né? É um clube mais antigo de Goiânia. Ficou muito mal administrado, um momento importante. O Goiás ganhou muita musculatura, o Vila foi tetracampeão, num momento importante, tem uma torcida muito forte. Mas a gente tem que ser racional. Hoje as duas equipes que estão dominando o futebol goiano já há algum tempo. Isso não é demérito para ninguém. O Atlético já passou por situações péssimas, né, de ficar na segunda divisão goiana. Hoje, o momento, essas duas equipes. Cabe a nós, Atlético e Goiás, fazer um trabalho para manter isso, fazer suas equipes sempre estar em referência. E cabe também ao Vila buscar esse espaço, né? O Vila também tem seu valor e se engrandece o futebol goiano, né? Eu quero reconhecer aqui o trabalho que o Edmin faz à frente do Goiás, né? A paixão que eles têm pelo clube, defende o clube dele, eu defendo o meu clube. Né? A gente defende com todas as forças, mas é importante a gente ter o reconhecimento dos adversários, saber a força que o adversário tem, e isso faz cada dia a gente ser mais competitivo.
Natália está aqui para perguntar, o Adson falou do jogo contra o América Mineiro, porque foi aquele dia que o Atlético foi eliminado lá no antigo Independência e parece que daquele dia para frente, de 2007 para frente, era 2006, viu, Adson? De 2007 para frente que o Atlético começou a engrenar. Isso. Ainda sofreria um ano na Série C, mas já conquistaria o Goiano em 2007 e depois Deu a arrancada, né? teve a arrancada. Foi no dia que o Danilo Dias errou um gol na marca do pênalti que o Arthur Neto queria pegar ele pelo colarinho lá dentro do vestiário do Independência. Né? Eu estava lá e acompanhei isso tudo. Natália, fica à vontade aí com o Adson Batista. Primeiro, desejar boa tarde. Pode ir, Adson. Momento, só vamos aqui, foi um momento de muita dificuldade, cara, muita dificuldade. O Atlético, se a gente avaliar hoje, eu agradeço muito a Deus, porque avaliar hoje o que era o Atlético e o que é hoje, cara, eu com toda sinceridade, eu não acreditava que a gente poderia estar onde está hoje. Cabe a nós ter humildade, não ter soberba e saber buscar evoluir, crescer a todo momento. E é até importante para alguns torcedores que vivem, né, no Atlético só após essa época e não sabem o que é a história, o que o Atlético era e o que o Atlético foi, né? O torcedor hoje, porque tem torcedor que acha que jogador é bicho, é um animal que você chega, critica, joga ele ali para baixo, vai reagir e dá o retorno. Não é assim. O torcedor tem que cobrar pós-jogo, tem que, durante o jogo, apoiar, né? Não é vaiar seus principais ídolos, jogador que tem história dentro do clube. Daqui a pouco você tem dificuldade até para trazer, contratar o jogador. Eu lembro do Palmeiras, uma época, que tinha uma torcida lá que achava que o Palmeiras era o clube maior do mundo e tinha dificuldade para contratar jogador para o Palmeiras. Então, a gente precisa ser racional. Ali, durante os 90 minutos, a gente tem que, quem ama o Atlético, quem ama o Goiás, o Vila, tem que jogar junto, né? Energia positiva, o jogador perde o emocional muito rápido. E eu lembro muito bem da história do Atlético, que o Atlético foi, para mim, valorizar muito o que é hoje. Adson, até pegando sobre esse gancho, né, do crescimento do Atlético, ontem o Rodrigo Capello, do Globoesporte.com, divulgou uma matéria falando sobre o equilíbrio financeiro, né, das contas do Atlético. E ele até destacou que todos os clubes pensam em fazer um planejamento a médio e longo prazo, mas poucos conseguem executar. E ele destacou que o Atlético é um desses poucos times que consegue ter os pés no chão e pensa e executa a médio e longo prazo, pensando também no seu futuro. Como é que você viu essa matéria ontem divulgada pelo Rodrigo Capello, né? E qual que é o desafio que você vê para o Atlético agora nesses próximos anos, já que o time rubro-negro tem uma conta tão equilibrada? Caiu. Logo na minha pergunta? Foi falar... Voltou? Foi falar de dinheiro, caiu, mas ele voltou. Será que ele ouviu a minha pergunta? Eu ouvi sua pergunta. Olha, isso me envaidece muito, né? Porque esse Rodrigo Capello é um cara muito sério, é um cara muito profissional, ele não faz graça com ninguém, e aquilo lá é a realidade do Atlético. Então, isso para mim me deixa muito feliz, muito satisfeito. E isso mostra o quanto eu sou chato. Eu tenho uma equipe que me ajuda, né? Tem contadores, tem advogados, a gente faz as coisas. A palavra final é minha e a responsabilidade maior é minha, mas a gente não ultrapassa o orçamento, não empolga com qualquer recurso que entra para ficar igual dirigente trapalhões que chega, qualquer dinheiro que entra quer estourar e já trazer jogador fanfarrão aí que está na descendente. Isso eu não vou fazer. A gestão do Atlético é profissional em todos os sentidos. Isso me orgulha muito, traz mais responsabilidade e a gente vai administrar de cada vez mais, fazendo o Atlético ser um clube responsável, pagando seus impostos em dia, sendo um clube reconhecido aqui em Goiás e principalmente no Brasil. Adson, a gente viu tanto que você ficou chateado com as vaias direcionadas principalmente para o Marlon Freitas e também para o Jorginho. No último confronto entre Atlético e Goiás, o Atlético perdeu dentro do Oscioli. Você acha que isso pode fazer algum tipo de diferença hoje?
a favor do Goiás, esse tipo de reação? Como que os jogadores sentiram após o jogo ali essa situação que era inusitada para eles, né? Eles nunca tinham sido vaiados. Cara, primeiro, Tim, você foi jogador. Você sabe que isso aí é tiro no pé, cara. Não tem cabimento. Você foi ídolo do Vila Nova. Se você, às vezes, um dia tá mal durante um primeiro tempo, segundo tempo, o Marlon jogou pra caramba, porque tem personalidade, é um jogador grande, é um profissional sério, corretíssimo, né? E torcedor não pode ser tão ingrato desse jeito, né? Ingratidão é o pior defeito do ser humano, né? Passional demais. O cara já levantou o troféu, é capitão do time. O Jorginho, hoje, é o principal meia para mim. Está jogando o principal futebol brasileiro. Ah, porque é no Atlético, não é tão visto. Nós não estamos no eixo, né? A imprensa do eixo, ela só trabalha para quem tem torcida no Brasil inteiro. Então, eu tenho as minhas convicções. O Jorginho tem feito partidas fantásticas. Então, não podemos jogar contra. Isso dá força para o adversário, você não tem dúvida disso. Ô, Adson, em relação... Lopes, você falou mais muito um questionamento para o Adson. Representando o futebol goiano, você falou da União, de Goiás, de Vila, sempre se referiu. Em relação à Liga, vocês vão ganhar essa queda de braço? Qual que é a tendência? Ela vai sair realmente, vai sair com essa divisão pelo menos 50% de forma igual e a partir dos outros 50% aquela distribuição de outra forma, conforme os méritos de tamanho de torcida, de desempenho, enfim. Você acha que vai sair e sai nesses moldes em que vocês estão lutando ou é uma queda de braço que vocês estão perdendo, Adson? Primeiro, Lopes, que nós estamos muito fortes. Eu sinto ali 1, 2 clubes que estão doidos, às vezes, para mudar de lado. Eu não mudo. Eu vou ser firme, porque eu quero um produto bom. Eu quero um futebol brasileiro entre as 3 ligas do mundo. Eu quero um futebol dentro da meritocracia. Nós não podemos ir na contramão do mundo, onde deu certo, né? Esse time grande, eles querem zona de conforto. E eles têm torcida, eles têm marca forte, eles vão ganhar muito mais dinheiro em relação a tudo em cima disso, né? Então, nós estamos fortes porque nós temos uma união forte, né? O Goiás, o Atlético, o Vila, nós estamos do lado certo, buscando um futebol brasileiro sem vantagens para ninguém. E dentro da capacidade, cada um vai fazer um produto da melhor qualidade possível. Adson, houve alguma evolução na negociação com Fortaleza pelo Renato Kaiser? Olha, eu tenho conversado, principalmente com o empresário, mas são valores assim que hoje eu não estou confortável para fazer investimento para comprar o Kaiser. Se eles quiserem que eu recupere o jogador, trago ele estipulado aqui até o final do ano, eu sou um interessado. Mas os salários que criaram ao longo de 4 anos para o Kaiser são salários impraticáveis para o Atlético, né? E isso traz... Eu conheço muito o Kaiser. O Kaiser é um jogador que você tem que estar muito próximo dele, porque ele se contamina muito fácil com situações inexistentes dentro do ambiente de trabalho. Você tem que estar muito próximo, mas ele é um bom menino, é um bom rapaz e um jogador de alto nível. Eu sei recuperar ele e sei fazer ele ser valorizado para o Fortaleza. Então, estou tentando convencer, conversando, mas tem Grêmio, tem muita gente aí com mais dinheiro e eu, particularmente, vou com a nossa forma de trabalhar, com a nossa... com o nosso conhecimento pelo jogador, o Atlético que abriu as portas para o Kaiser ser o que é hoje. Então, vamos aí no poder de convencimento, mas sem empolgação, sem dar passo maior que a perna, que isso eu não vou fazer. Você já conversou com o próprio Renato Kaiser? Ele demonstrou interesse em voltar? O Kaiser sempre tem prazer em jogar no Atlético. E ele é um jogador autêntico. Ele não é esse jogador assim que fala as coisas por falar. Ele tem gratidão, respeito pelo Atlético e isso me deixa muito satisfeito. Adson, eu sei que há o interesse, talvez assim, seja uma situação difícil, mas há o interesse do Atlético em ter de volta o Everaldo. Hoje é uma utopia, pode ser uma realidade. Você tenta repatriar o Everaldo, o atacante que hoje está no Japão?
Olha, ele é um jogador também que sempre tem as portas abertas, né? Eu tive uma conversa muito boa com o representante dele ontem. Hoje é zero chance, zero. Os valores que ele ganha lá hoje é impossível abrir. E ele tem contrato até 24, né? Eu tenho até o áudio aqui do empresário, de maneira muito clara, né? E posso até passar para você que ele me autorizou isso, né? Então, assim, é uma situação hoje que é zero chance. Só um grande clube como o Flamengo, que tem dinheiro demais, chegar lá e fazer uma compra. O treinador, se eu não me engano, que eu nem registrei muito isso, parece que trocou o treinador já falou para ele que conta com ele, né? Então, há um ambiente lá para ele se recuperar. Ele esteve no Brasil se recuperando, porque ele teve um problema de saúde, né? E hoje, para ele sair lá do Kashima é muito difícil. É muito difícil. Depois eu vou te passar dados para você ter noção disso. Aquela matéria que saiu aí pelo uns Twitter, eu não sei, acho que foi, que chegou até mim, ela é fake news, que eu passei isso para ele, falei, isso não condiz com a verdade. Então, são situações assim, bastante claras. O mesmo empresário é o empresário do Edson Volante, né? E a gente tem uma relação de respeito. O Adson, você falou agora há pouco do Marlon Freitas, né, que nesses 3 anos alcançou um patamar de ídolo no Atlético. A gente sabe que o contrato dele acaba no final do ano, e até na última entrevista você disse que ele vai sair. Existe uma possibilidade dele sair agora no meio do ano, ou é só após o fim do contrato? Você voltou às conversas para tentar renovar o contrato dele? Tem ciência se ele já assinou o pré-contrato com alguma equipe? Como é que está a situação do Marlon Freitas? Olha, a situação do Marlon é uma situação que eu tive várias conversas. Ele é um cara culto, é um cara muito claro nas coisas dele, né? Hoje eu vejo ele muito difícil de permanência no Atlético. Lógico que tudo pode acontecer. Eu fiz uma proposta para ele muito boa, muito importante financeiramente falando, mas ele não quer discutir nesse momento. Ele tem muitas outras propostas. Ele tem gratidão pelo Atlético, só pode deixar de ter gratidão depois do que aconteceu domingo, né? Porque se eu fosse jogador também, eu iria repensar. Torcida, um dia o cara às vezes está mal, está ali. Ele teve algumas partidas que ele não fez bem, mas ele é um ser humano. Qual jogador no mundo que joga só bem, né? Que todo dia dá espetáculo? Agora, o quanto ele é agradecido ao Atlético, o quanto ele é um profissional na acepção da palavra, quantas partidas ele disputou, poucas vezes ficou no DM porque fraturou um osso lá do pé. Então, tem que ser avaliado isso. As pessoas não podem pegar seus ídolos e jogar no lixo por causa de 1, 2, 3 partidas. No contexto, ele tem muito crédito com o Atlético, né? Então, eu, com toda sinceridade, tenho tranquilidade pelo caráter dele, ele não é malandro, né? E, logicamente, é um jogador que eu tenho muita confiança e acredito que ele vai cumprir bem seu contrato, vai fazer o melhor que pode dentro do Atlético, e eu confio totalmente no caráter e na pessoa dele. Já para a gente encerrar, na sexta-feira a Conmebol esteve aqui e fez a vistoria. Vocês já receberam um relatório da Conmebol dizendo que será preciso mudar ou fazer no Serra Dourada para o jogo contra o Olímpia? Já recebemos, né? E estamos lá numa parceria com o Guerra lá, o pessoal do Serra Dourada. O Guerra, o pessoal do Serra Dourada está sendo muito solícito, né? Eu quero agradecer, estamos fazendo o máximo possível. O jogo vai acontecer no Serra Dourada. Nós vamos ter multas, mas multas que são coisas irreversíveis de situação que vem de longo prazo no Serra Dourada. Mas eu não estou aqui para acusar ninguém, ficar fazendo sensacionalismo. Nós também, nosso estádio, nós temos que trabalhar, se o Atlético continuar crescendo, para chegar aos 20 mil lugares, mesmo que possa ficar vazio em alguns jogos, mas para a gente ter condição de jogar na maioria das vezes no nosso estádio. Não adianta a gente ficar também transferindo só a responsabilidade. E
está no caminho certo, nós vamos, já de certo, ter que pagar 49 mil dólares pela iluminação, mas o resto a gente está tendo apoio, estamos lá também com a nossa equipe buscando fazer os acertos necessários para ter um jogo de alto nível. Eu não sei se você pode falar para a gente, você tem detalhes do que será preciso fazer e quanto o Atlético vai ter que pagar de multa tirando a iluminação? A princípio é a iluminação. A gente pediu bom senso, coisa que não tem muito na Conmebol. Conmebol é o que está lá no regulamento. Não atendeu, pode ter certeza que eles já tiram, já te mete a multa e não tem conversa, não tem jeitinho. Aliás, eu tenho que buscar trabalhar no Atlético sem jeitinho, porque o futebol brasileiro, as pessoas gostam tudo no jeitinho. Até o sócio do clube, todo mundo é jeitinho. Comigo não tem jeitinho. Eu quero ser sério, fazer as coisas certas, para as pessoas respeitar a gente e a gente, logicamente, respeitar também me desculpa aí, a palavra fugiu da minha cabeça, minha cabeça ruim aqui, os regulamentos, né, que isso é importante. Ô, Adson, muito obrigado por ter atendido aqui a nossa participação. Santos vai jogar na Vila. O Santos, né? O Santos conseguiu um laudo, mas é porque o Santos, ele conseguiu um laudo que comprova que cabe 20 mil. Que lá na Vila Belmiro estava bem perto dos 20 mil, aí eles conseguiram lá. Jeitinho, Santos. O Santos vai jogar na Vila Belmiro. Mas para mim, fazer jeitinho, Pasqueto, aí o corpo de bombeiro tinha que fazer jeitinho, nosso corpo bombeiro é muito sério. Pega o alambrado, pô. Pega o alambrado. Se contasse o alambrado ali, nós estávamos tranquilos, porque é histórico. A arquibancada fica até vazia lá, a gente lota o estádio, mas é histórico o alambrado. Mas os caras não aceitam, eu não vou cometer nenhum erro, depois eu posso até ser preso, né? E eu não quero correr esse risco. Adson, agora, muito obrigado pela participação aqui. Valeu demais. Essa questão lá de Santos, o Corpo de Bombeiro deu a palavra final, né? Então eu quero agradecer a oportunidade, estou sempre à disposição. Parabéns pelo programa, pela a forma que vocês têm conduzido aí. Um abraço a todos vocês, em especial para a Natália, que está todo dia lá no Atlético e é uma profissional que a gente respeita muito.